Queria, coronel, antes de mais nada, concordar aqui com o senhor em relação, quando o senhor coloca o problema do efetivo como um dos grandes gargalos e dificuldades. Eu tenho também esse entendimento e acredito que aí, quando o senhor chama todos nós para sermos parceiros e falarmos a mesma língua, acredito que nós aqui, enquanto parlamentares, a principal missão nossa é cobrar as autoridades competentes para que o olhar seja o olhar real e com cuidado que essa população merece. Porque o governo do Estado do Rio de Janeiro, não é de hoje, mas isso é um olhar tradicional, não olha para o interior com o mesmo olhar que olha para a capital. Nos últimos anos, esse olhar, que sempre foi diferente, se tornou ainda mais diferente, não só na área da segurança pública, mas na área da educação. A gente vem também perdendo serviço, a Coordenadoria Estadual de Educação saiu daqui, enfim. Então, quando a gente conversa que o problema do efetivo existe, eu fico muito preocupado quando eu vejo o senhor em algumas colocações até dizer diminuição. O senhor colocou em algumas situações, às vezes até diminui. Acredito que seja... Não, às vezes eu tenho... porque, na verdade, são chamados deslocamento. Eu, estrategicamente, muitas vezes, eu tenho que fazer deslocamento de policiamento. Pois é. Então, é o seguinte, aqui a gente tem alguns números que a gente pega pela imprensa e que retrata esse olhar diferenciado. Na Zona Sul do Rio, os números mostram que existe um policial para cada 100 habitantes. Em São Gonçalo, os números mostram que tem um policial para cada 1.800 habitantes. E todos são cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: aqui em Macaé, o tamanho real desse efetivo hoje qual é e qual é a abrangência? Porque a gente sabe também que não é só Macaé. 6 municípios. Pois é. Então, assim, a primeira pergunta é essa: o tamanho do efetivo e a abrangência. A segunda, porque isso reforça até a nossa cobrança junto às autoridades. Isso, perfeito. As outras duas perguntas que eu iria fazer, acabaram que os meus amigos vereadores até fizeram, mas eu vou aqui pegar algumas dúvidas que ficaram, uma em relação ao PROEIS e outra em relação às câmeras de monitoramento. Em relação ao PROEIS, o senhor hoje comunica a gente aqui que tem 40. A minha pergunta é a seguinte: qual é o limite, qual é o máximo, caso a prefeitura... Não, o limite são 40. 40, é o teto. É o teto, o limite, teto. é o máximo que a prefeitura... Hoje a prefeitura já está trabalhando com um teto que é permitido. Com quantos ela está trabalhando, eu não sei informar o senhor. Ela paga até 40, que é o limite do convênio com o Estado. Mas um exemplo, hoje, na data de hoje, pode ter só 20 trabalhando, porque eu não tenho esse controle. Não, mas o que eu digo é o seguinte: o convênio foi feito com 40, mas se o convênio quiser ser refeito, a prefeitura pode aumentar isso, de acordo com o efetivo que o senhor tem, até que número, caso queira redesenhar um novo convênio. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Em Niterói, o PROEIS funciona com 250 policiais, a prefeitura paga. Em Nova Iguaçu, 350, é ilimitado, porque é a prefeitura que paga. É uma coisa que, vamos dizer assim, é privada. A prefeitura, ela tendo condições, tendo recursos, o teto é 500, 1.000, basta, volto a dizer, não é só a prefeitura de Macaé, em todo o estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Os dois indicadores, Nova Iguaçu, 350 e Niterói, 250. E a terceira pergunta, em relação às câmeras de monitoramento, o senhor passou que, na realidade, para que a gente tivesse aqui um cenário ideal, seriam mais de 300. Uma média. E que o seguinte, que hoje estão funcionando menos de 40. 36, se eu não me engano. Mas o senhor tem o número de quantas câmeras nós temos aqui, exatamente, para saber quantas não estão... O número real, se eu não me engano, são menos de 50. Menos de 50. Tem aí umas 10, 12, por aí, que não estão funcionando. Então tá, a questão do PROEIS, do limite, o senhor já respondeu, a das câmeras também, somente essa questão do tamanho do efetivo... Eu tenho 6 municípios: Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã. O meu limite geográfico eu pego ali da divisa de Silva Jardim, como quem vem ali na BR-101, quem conhece ele é divisa de Silva Jardim, e vou até Barra do Furado, ali na Barra do Furado. Um dia desse eu tentei andar toda a minha área e foi o dia inteiro.
eu tenho 650 policiais militares. Mas veja bem, quando eu falo 650 policiais militares, eles trabalham em escala de serviço, não trabalham todo dia, né? E a escala de serviço, ele trabalha um dia e folga 3. Essa é a escala da Polícia Militar. Trabalha um dia e folga 3. Então, quem é bom de matemática para me ajudar aí? 650 dividido por 4, no caso. Seria quanto? Que eu sou péssimo em matemática, me perdoe. Daria o quê? Por dia. 650 por 4, que são 4 alas de serviço. Dá o quê? 150, 140 homens? Hã? 154 homens. Só que desses 154 homens, eu tenho um policial que está de férias, eu tenho um policial que está respondendo disciplinarmente, está preso, eu tenho um policial militar doente, eu tenho um policial militar licenciado, eu tenho mulheres policiais grávidas, então já cai mais ainda, eu perco aí mais uns 10 a 20%. Então somos 154, perderam mais 10 policiais, vamos para 150 por aí. Aí desses 150, né, eu tenho que dividir para 6 municípios. Então os senhores verem, né, que é uma coisa muito enxugada. Né? Quando eu falo 650, poxa, muita coisa. Mas tem que escalas de serviço serem respeitadas, policiais doentes, licenciados e uma série de coisas. Então eu posso dizer que por dia, nesse meu limite geográfico, em média, eu tenho 150 policiais militares, em média. Eu estava aqui falando, na hora que fiz a minha explanação e a minha pergunta para o coronel, eu passei a questão da relação entre policiais e habitantes, onde eu falei que na zona sul do Rio, um policial para cada 100 habitantes, em São Gonçalo, um policial para cada 1.800, e fazendo aqui uma pequena conta rápida, a gente chega aqui à conclusão que na nossa região a gente tem um policial para cada 2.800 pessoas. Então, primeira coisa que fica muito clara, nós, enquanto representantes da população, temos que tomar medidas enérgicas do governo do Estado para o aumento do efetivo em Macaé e região. É inimaginável trabalharmos e discutirmos segurança pública com um efetivo tão pequeno. Então, esse é o primeiro ponto, temos que cobrar. E o segundo ponto também é olharmos para dentro da nossa casa e também cobrarmos outras medidas. A questão do PROES, quando foi viabilizado e anunciado o PROES alguns meses atrás, foi anunciado numa perspectiva, numa expectativa de que poderia sim, nós aqui em Macaé, termos um instrumento independente do sim ou do não do governo do Estado para aumentarmos aqui o efetivo e melhorarmos a segurança pública. Então, diante dos números e das considerações colocadas aqui pelo coronel, não podemos aceitar que só tenhamos um convênio com 40 policiais. Escutando aqui a vereadora Renata falar da Serra, a região serrana vem crescendo muito e com isso vem prejudicando por demais a questão da segurança pública. Temos que aumentar o número de policiais envolvidos no PROES. Nós temos que discutir a presença cada vez mais constante da Guarda Municipal nas ruas, porque a Guarda Municipal, a presença dela, obviamente que o papel dela é completamente diverso da Polícia Militar, mas a presença dela nas ruas é fator inibidor, é fator que dá tranquilidade à população, e temos que discutir também essas questões. Então, enfim, e a questão, por fim, das câmeras de segurança. Se a gente já tem um grande déficit no número de câmeras, muito pior se nós não cuidarmos da manutenção das existentes. Então é fundamental que essa casa, que se atentou para o problema, chamou o coronel, o comandante, para escutar dele quais são os problemas, que agora a gente prossiga o trabalho e cobre a quem deve ser cobrado para que a gente avance na questão da segurança pública em Macaé. Era essa a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.